Vamos ouvir a Jussara. A Jussara em Brasília, Palácio do Planalto, falando todos os dias. Ô, Jussara, você vê o presidente Lula com essa percepção e com essa disposição de tentar dar uma guinada ao centro e talvez até um pouco à direita no seu governo nessa reta final para chegar competitivo em 26? Olha, Caio, uma guinada à direita, eu acho forte falar nisso neste momento e até pelo histórico mesmo, mas com uma guinada ao centro, buscar fortalecer o que eles chamam de frente ampla do centro, isso certamente o governo Lula, o presidente Lula vai orientar. Eu estava observando o Pedro falando sobre ali alguns erros do PT, que o PT vai analisar daqui para frente. Por exemplo, ao lançar em Porto Alegre a deputada Maria do Rosário, que já tinha uma rejeição alta, e mesmo com o prefeito reeleito hoje, Sebastião Melo, enfrentando toda a questão da chuva, a tragédia das enchentes agora no primeiro semestre em Porto Alegre, o prefeito foi reeleito. E também tinha até uma avaliação, o PT errou ou deixou só seguir o rumo ali para não entrar numa disputa com um candidato mais competitivo? Muita gente fala, por que lançar Maria do Rosário num cenário como esse? A exemplo do que ocorreu em Belo Horizonte, como citou o Pedro aqui, que lançou o candidato, o deputado Rogério Correia, mas no fim das contas já se sabia bem antes mesmo do início da eleição que o PT ia ali deixar ficar ali até pensando em 2026, mas apoiando Fouad Noman. Então, esses cálculos, como disse o Pedro, o que dá para entender é que dentro do partido, dentro do PT, tem alas muito diferentes. E o que a gente pode ouvir de parte dos petistas, dos dirigentes do partido, é que eles estão pensando num caminho diferente do presidente Lula. O que tem um sentimento, muita gente até fala o seguinte, olha, quando o presidente Lula ele não se empenha muito em algumas campanhas, ele não vai para frente nessa campanha, é porque ele já está pensando sim nas alianças de 2026. Então, talvez esse resultado de hoje, pelo menos parte de integrantes do governo, falam exatamente isso. Olha, o PT não teve um resultado expressivo que se esperava, teve um crescimento muito pouco no comando, mas deixou caminhos abertos para serem construídos para 2026. Inclusive, era uma orientação do presidente Lula, antes mesmo do início oficial da campanha, era que evitassem entrar em conflito com aqueles aliados, com integrantes de outros partidos que têm assento na esplanada dos ministérios. Então, é um jogo de xadrez aí que o presidente Lula pode estar pensando em 2026, quando em algumas capitais importantes ele tira o pé, deixa o PT mais afastado, mas ele já pensando nesse caminho, nessa construção com o centro. E aí, importante, ele precisa construir com o centro e disputar com a direita. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e está bastante irritado, porque quando começam a se pensar quem vai ser o nome da direita. Então, é essa construção daqui para frente que o PT precisa fazer, o presidente Lula, já pensando em sua reeleição. Então, a partir de amanhã, o que a gente vai ver, a gente vai acompanhar essa terapia aqui para contar para vocês aqui na CNN qual vai ser a conclusão do PT e quais os próximos caminhos já para pensar em 2026.